E se eu te falar que esse vídeo aqui pode restaurar o seu relacionamento? Olha, meu nome é Rodrigo e eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque esse vídeo só vai aparecer para você quando Deus te direcionar ele. Esse vídeo eu vou orar em cima dele para que Deus conceda esse vídeo somente para aqueles que querem restaurar o seu relacionamento. Vamos lá. Muitas das vezes no nosso relacionamento nós vamos passar por diversas tribulações, diversas dificuldades e diversas adversidades. Muitas das vezes nós vamos achar que dentro do nosso relacionamento o amor acabou, o amor se esfriou. Muitas das vezes no nosso relacionamento a gente vai olhar para o nosso cônjuge e vai achar que não ama mais o nosso cônjuge, vai achar que não gostamos mais do nosso cônjuge. E esse é um ponto que a gente tem que chegar para poder conversarmos sobre esse assunto. Esse é um assunto que nós devemos conversar bastante sobre eles. Por quê? Porque, primeiramente, o amor, ele não é um sentimento. Ele não é apenas um sentimento, uma emoção. Mas o amor, ele se baseia numa decisão. A decisão de você amar o seu cônjuge com todo o seu ser, com todo o seu coração. Mas é claro que não devemos amar mais o nosso cônjuge, mais as coisas que nós temos do que a Deus. Primeiramente, o nosso amor precisa estar pautado em Deus. Primeiramente, o nosso amor precisa estar somente em Cristo Jesus. Por quê? Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, logo nós conseguimos amar aqueles que são deles também. Não sei se você conseguiu me compreender, mas se você consegue me compreender, fique nessa linha que a gente vai estar falando pautas para que o seu relacionamento melhore. Então perceba primeiramente que nós precisamos estar com o nosso amor pautados em Cristo. Porque quando estamos com o nosso amor pautados em Cristo, nós conseguimos amar o nosso cônjuge. Nós que somos homens, primeiramente, conseguimos amar o nosso cônjuge como Cristo amou a igreja. Assim cuidou e zelou por ela. Quando olhamos para o amar a mulher como Cristo amou a igreja, a gente entende que não é sobre somente você querer amar, mas o amor ele revela muitas coisas. Quando olhamos para o amor ele é bondoso, não arde em ciúmes. Então quando a gente ama nossas esposas como Cristo amou a igreja, a gente entende que a gente precisa cuidar dela, a gente entende que a gente precisa zelar dela, a gente entende que a gente precisa ser o maior porto seguro das nossas esposas. E assim também vice-versa. Né? Não de forma exata, mas quando a gente olha para mulheres, sede vós submissa aos vossos maridos. O que Paulo está falando ali é que a mulher deve ser submissa, mas muitas das pessoas entendem submissões como algo muito fora da curva, como somente obedecer ao marido, mas não é isso. Mulheres, eu quero que vocês entendam que vai ser mais fácil para vocês serem submissas aos vossos maridos quando os vossos maridos serem submissos a Deus. Ou seja, fica mais fácil, homem, para uma mulher ser submisso a ti quando você é submisso a Deus. Então, a partir do momento que você é submisso a Cristo, a sua mulher vai ser submissa a você de uma forma muito leve, porque você vai entender sobre o que é submissão. Mas relatando o que eu estou falando esse vídeo pode salvar sim o seu relacionamento. E de que forma, Rodrigo, esse vídeo pode salvar o meu relacionamento? Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Quando estamos nos relacionando com alguém, nós não nos relacionamos porque temos o sentimento por aquela pessoa somente, mas sim porque a gente tomou uma decisão de amar aquela pessoa. E quando a gente toma essa decisão de amar aquela outra pessoa, a gente entende também que a gente tem que dar a nossa vida por essa pessoa. Ou seja, quando olhamos para o amor, olhamos para essa decisão de querer amar alguém, nós entendemos muitas coisas que engloba, né, sobre isso. Vamos lá. Quando olhamos para uma pessoa, muitas das vezes nós queremos que a pessoa seja da forma que nós queremos que ela seja, mas é muito pelo contrário. A pessoa que você quer, ela nunca vai aparecer. E ouçam-me bem quanto a isso. A pessoa que você quer, ela nunca vai aparecer para você. Mas quando você decide se juntar com uma pessoa decisa, você consegue tornar a pessoa que você está na pessoa que você quer para sua vida. Vamos ver se deu para você me compreender. Homem, você não vai ter a mulher que você quer. Você vai transformar a mulher na mulher que você quer que ela seja. E mulher, você não vai ter o homem que você quer. Você vai transformar o seu homem no homem que você quer que ele seja, no homem que você sonhou para você. Ou
Ou seja, o trabalho de transformar a pessoa em quem a gente queria para a nossa vida provém de nós. Você, mulher, você precisa transformar o seu marido no homem que você quer. E você, marido, você precisa transformar a sua esposa na mulher que você quer que ela seja. Isso serve muito para relacionamentos também, como a fins de namoro e noivado, entendeu? Não serve somente para casamentos. Até porque o que eu estou falando aqui é que esse vídeo pode salvar o seu relacionamento. Então, quando entendemos isso, nós entendemos que a gente não deve colocar planos e nem metas dentro do nosso relacionamento. Vamos lá. Você não deve colocar planos e metas de se tornar um marido melhor. E você, mulher, não pode colocar planos e metas de se tornar uma esposa melhor. Vamos lá. E uma namorada melhor e um namorado melhor. Vocês precisam mudar os seus hábitos. Existem hábitos que não vão condizer com o relacionamento. A saber, um desses hábitos que destroem muitos relacionamentos são amizades. Se você tem amizades com muitas pessoas, saiba com quem que você desabafa sobre o seu relacionamento. É melhor você desabafar sobre o seu relacionamento com uma pessoa que entende de um casamento, que entende de um namorado, de um namoro. Calma aí, que do seu lado deu aqui. Pronto. É melhor você desabafar com uma pessoa que entende o que realmente é um casamento do que você desabafar com uma pessoa que não entende o que é um casamento. Muitas das vezes a gente vai querer desabafar com os nossos amigos, com familiares, e a maioria das vezes essas pessoas são pessoas que não têm um bom relacionamento. Essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas que têm um relacionamento todo quebrado. Ou seja, eles não vão ter o conselho que você precisa para dentro do seu relacionamento. E muitas das vezes, eles vão te dar razão para algo que você não tem razão. Muitas das vezes nós vamos achar que dentro do nosso relacionamento nós temos toda a razão, só nós não erramos, mas é muito pelo contrário. Muitas das vezes o seu relacionamento está indo por água abaixo porque você não muda as suas atitudes. E é necessário você mudar todas as suas atitudes dentro do relacionamento, porque a partir do momento que você tem um relacionamento, você passa a viver para o seu cônjuge, e você, homem, passa a viver para a sua mulher, e mulher, você passa a viver para o seu homem. Ou seja, quando você entra no relacionamento, mesmo que você esteja namorando, haja como tal o quê? Como uma esposa. Por quê? Você criando hábitos que uma esposa deveria ter. Quando vocês casarem, vocês não vão sofrer dentro do casamento, porque os hábitos de vocês foram mudados logo no namoro, logo no noivado. E o que eu tô falando aqui pode salvar muito o relacionamento de vocês. Por quê? Porque vocês precisam mudar os hábitos que vocês têm. Eu falo isso também para mim. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Ao invés de colocar planos e metas dentro dos nossos relacionamentos, vamos colocar hábitos que nos levam para o propósito que é o casamento. Caraca. Ou seja, devemos colocar hábitos que vai nos fazer se tornar uma pessoa melhor. A saber, eu quero explicar isso para vocês e espero que vocês entendam-me perfeitamente. Quando você quer se tornar um filho melhor, você não deve colocar na sua planilha que você quer ser um filho melhor. Você deve colocar na sua planilha hábitos que vão te tornar um filho melhor. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu, por exemplo, demorou 22 anos para eu começar a pedir bênção por meu pai. Ou seja, mais ou menos deve ter uns 2 meses a 1 mês que eu peço bênção, a 1 mês e meio que eu peço bênção por meu pai. E é algo que eu não tinha o costume de fazer. Hoje eu mudei esse hábito. E claro que através de um gesto pequeno, as coisas mudam. Então, através de um gesto minimalista, as coisas vão começar a fluir de uma forma diferente. Então, quando você entende e aplica isso dentro da sua vida, as coisas começam a andar de uma forma poderosa. Mas entendemos também que dentro de um relacionamento não pode haver orgulho. Ou seja, se você magoou o seu cônjuge, corra para pedir desculpa. Ou às vezes você nem é o culpado dessa briga, você não é o culpado dessa pessoa estar magoada, mas peçam perdão, porque o perdão é a chave para todo o sucesso. Quando você pede perdão, a sua vida anda, porque você está de consciência limpa. Muitas das vezes não foi você que cometeu tal ato, mas como você pediu perdão, isso vai compungir e constranger a pessoa, que vai fazer a pessoa te pedir perdão e assim ser uma pessoa melhor e mudar contigo. Ou seja, o que eu quero que vocês recapitulem de tudo que eu falei, de tudo que eu estou dizendo é que ao invés de você colocarem planos e metas, ao invés de vocês falarem, olha, vamos fazer diferente, olha, vamos ser diferente, porque isso é um plano, isso é uma meta que vocês estão colocando, agora a gente vai ser diferente. Não, vocês criam hábitos para ser diferente e assim o relacionamento de vocês vão mudar por completo. O que eu quero dizer para vocês é, comecem a mudar os seus hábitos dentro do relacionamento.
Entendam, mulheres, que uma mulher sábia edifica o lar. E entendam, homens, que vocês precisam ser homens. Atitude de homens, jeito de homem, forma de homem, falar como homem, agir como homem, andar como homem, ser homem. Homem, você precisa ser homem. E mulher, você precisa ser mulher. Entendam que a mulher não pode ocupar o espaço do homem. E o homem não pode ocupar o espaço da mulher. Porque se vocês fazem isso, vocês começam a fazer uma invertida de papéis. Ou seja, a mulher passa a tomar decisões que o homem deveria tomar e o homem passa a tomar atitudes que a mulher que deveria tomar. Ou seja, não façam isso. Porque vocês fazendo isso, vocês vão levar o relacionamento de vocês à desgraça. Me desculpa o palavreado, me desculpe a palavra, mas infelizmente é isso que vai acontecer. Quando vocês começam a inverter os papéis, o homem querendo tomar atitude das mulheres e a mulher querendo tomar resposta dos homens, isso acontece que o relacionamento de vocês vão por água abaixo. Então o que eu quero dizer é, mulher sejam mulheres e homens sejam homens. É apenas isso. Ou seja, vocês não têm que ficar brigando para ver quem é melhor, quem foi melhor ou quem está sendo melhor. Não briguem, mas conversem para que sejam vocês somente numa mão única. A saber, eu quero explicar isso para vocês para que vocês entendam sobre uma coisa que eu ouvi e levo isso para minha vida inteira e sempre eu vou levar. Está guardado não só na minha mente, mas no meu coração. Entenda que muitas das coisas que desgastam o relacionamento são as brigas. Mas brigas essas que não tem como ser resolvidas. Perceba que quando uma briga tem como ser resolvida, o relacionamento não é desgastado por aí. Muito pelo contrário, quando você se resolve, fica tudo bem. Mas existem as brigas que não tem como se resolver. A saber, eu quero contar essa história para vocês e assim eu finalizo esse vídeo para vocês entenderem. Existe um casal e esse casal estava dentro de um aeroporto. Mas esse casal estava dentro do quarto deles. E ali a mulher e o homem tiveram um desentendimento. Acabou que eles perderam o voo. Eles foram para o aeroporto e o avião já tinha saído. Ou seja, eles perderam o voo. E eles começaram a brigar. A mulher falou que o homem apressava muito ela, que era culpa dele porque eles perderam o voo. E o homem colocava a culpa na mulher, que era culpa dela que eles perderam o voo. O homem falava, você demora muito para se arrumar, por isso que a gente perdeu o voo. Aí a mulher fala, mas você demorou no banheiro e você fica me apressando, é por isso que a gente perdeu o voo. Mas no final das contas, esse casal parou de brigar, pegaram suas malas e voltaram para suas casas, para os seus aposentos. Moral da história, teve como eles pegar esse voo que foi perdido? É claro que não. Ou seja, existem brigas que não vai valer a pena vocês continuarem brigando, porque são coisas irrevogáveis, são coisas que não tem como você resolver. Ou seja, não briguem por voos perdidos. Não briguem por causas que não tem como ser resolvidas. Existem sim problemas que vão ser resolvidos, mas existem sim problemas que não tem como ser resolvido. Porque esse casal só perdeu o voo por irresponsabilidade de ambos. Ambos são as culpas, do qual eles perderam o voo. Ou seja, não era culpa da mulher, mas também não era culpa do homem, mas era culpa dos dois, porque os dois tiveram a irresponsabilidade de se atrasar e perder o voo. E é isso que eu quero falar para vocês. Por que esse vídeo vai salvar o seu relacionamento? Porque esse é um vídeo explicativo para que você, homem, volte a ser homem, para que você, mulher, volte a ser mulher. Ou seja, não invertam os papéis. Homem, ame a sua esposa, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Proteja ela e dê sua vida por ela. Mulher, sede submissa aos vossos maridos. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, mais uma vez eu vou repetir para isso ficar gravado em vocês. Mulher, você só vai ser submissa ao seu marido se o seu marido for submisso a Deus. E quando vocês entenderem que Cristo tem que ser o principal do relacionamento de vocês, o relacionamento de vocês vão andar para frente. Quando vocês entenderem que Cristo tem que ser o pilar, Cristo tem que ser a base do relacionamento de vocês, o relacionamento de vocês vão andar para frente. Maridos, não esqueça de cuidar de vossas esposas. Vossas esposas, não se esqueçam de cuidar de vossos maridos. É necessário um cuidar do outro. É necessário vocês também terem um tempo para com Deus. É necessário vocês separarem um tempo da vida de vocês, um tempo dentro do relacionamento de vocês para Deus. Por quê? Porque Ele precisa ser a base, Ele precisa ser o alicerce, Ele precisa ser o pilar do relacionamento de vocês. A Bíblia deixa bem claro que o marido e a mulher não se neguem um ao outro, a não ser se for para se separar para fazer as coisas
para Deus. Ou seja, se você está num propósito, você explique para a sua esposa que você está num propósito. E assim vocês se neguem um ao outro para que o propósito seja concluído e depois vocês voltem a se dar um ao outro. Entenda que o que eu estou falando aqui é para pessoas casadas, é para as pessoas que querem reatar e querem reconstruir o relacionamento de novo. Então entenda, meus amigos, entenda, minhas amigas, que vocês também precisam sair um pouco da rotina. E isso é bastante interessante. Vocês precisam sair um pouco da rotina para entenderem que a vida não se resume a um ciclo, mas vocês precisam fazer a vida de vocês, que a vida conjugal, na verdade, não se resume somente a um ciclo, mas que vocês precisam sair um pouco da rotina. Entendo que existem lugares que vocês vão amar aí. Então é sempre bom vocês estar voltando naquele lugar para se reconectar novamente um com o outro. É sempre bom vocês estar sempre conversando sobre o que agrada e o que desagrada. É sempre bom vocês sentarem semanalmente e falar como que eu me saí nessa semana, como que eu fui para você essa semana. Eu melhorei? Eu fui uma boa esposa? Eu melhorei? Eu fui um bom marido? Vocês devem estar sempre semanalmente conversando um com o outro para que assim vocês entrem num acordo, para que o relacionamento de vocês não venham cair novamente. Saiam da rotina, conversem bastante, vocês precisam dialogar, orem juntos, estejam juntos a todo momento e assim o relacionamento de vocês vai ser um relacionamento de sucesso. Mulheres, vocês que têm homens que trabalham e vocês que cuidam de casa, entendam uma coisa: saiba compreender o dia corrido de vosso marido, saiba compreender o quão corrido foi o dia dele, para que vocês não venham brigar, porque para um homem, quando o homem chega do serviço, às vezes é normal o homem estar um pouco estressado. Então vocês têm que ser sábios nesse momento. Espera um pouquinho, depois vocês vão conversar com ele e resolver coisas que vocês devem resolver. Marido, olha para mim e olha o que eu estou falando para você nesse momento. Não seja ignorante com a vossa esposa. E você, mulher, não seja ignorante com o seu marido. Antes de tudo, sejam vocês pilar um do outro também. Vocês precisam andar de mão dadas sempre, porque serão vocês, no final de tudo, serão somente vocês. No final de tudo, é você, homem, levantando a mulher, e é você, mulher, levantando o homem. Ou seja, coloquem Cristo como centro e ajudem um ao outro. Sede vós ajudadores, auxiliadores um para com o outro, para que assim vocês cresçam junto, para que assim vocês construam um império junto. E quando eu falo império, eu não estou falando de nada financeiramente, eu não estou falando de bens materiais, mas um império que é o relacionamento de vocês. Para dar certo, primeiramente, Cristo precisa ser o pilar principal dentro do seu relacionamento. Para dar certo, Cristo primeiramente precisa ser o centro do seu relacionamento. Então, deixa eu te falar uma palavra. Sede você, homem, submisso a Cristo, para que a sua esposa seja submissa a você. Para que, na verdade, facilite a submissão da sua esposa para contigo. E mulher, sede vós submissa aos vossos maridos, mediante a submissão que ele tem por Deus. Ou seja, a mulher sábia, ela consegue ganhar toda a sua casa para Deus, caso a sua casa não for ganha para Deus. E o homem que sabe, e o homem que entende que ele é o cabeça, o homem que entende em ser submisso a Deus, você vai ganhar a sua esposa, caso sua esposa não for convertida. Mas caso vocês dois forem convertidos, entenda o que eu tenho para falar para vocês. Não deixe de amar a Cristo acima de todas as coisas. Porque a partir do momento que você ama mais seu cônjuge do que a Cristo, algumas coisas começam a decair. Então escuta o que eu estou falando para vocês, e esse é o conselho que eu tenho para vocês. Esse é basicamente um dos maiores conselhos que eu posso entregar para vocês dentro do relacionamento de vocês. Por quê? Porque isso vai ajudar bastante. Tem muita gente que acha que eu não vou poder falar sobre isso pelo fato de eu não ser casado, mas eu logo vou casar em nome de Jesus. E o que eu vim trazendo para vocês é tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, é tudo aquilo que Deus ministrou para mim. O que eu falo não é de mim, mas o que eu falo é do que Deus me entregou, é do que Deus me ensinou. Ah, mas como você vai falar de casamento se você não tem uma vida de casado? Você não sabe a minha história, você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que já aconteceu comigo. Por mais que eu tenha 22 anos, eu já vivi bastante coisa. E eu vivi coisas que hoje eu me arrependo, mas eu me arrependo mais ainda de não ter feito da forma certa. Então, o conselho que eu tenho para você da parte de Deus é esse. E que esse conselho venha infiltrar no seu coração e você venha entender que chegou o momento de você reatar esse relacionamento. Porque como eu falei, o amor,
ele não é somente um sentimento, mas ele é uma decisão. E você tomar a decisão de amar o seu cônjuge dia após dia é um pouco difícil. Na verdade é difícil, porque dia a dia você precisa conquistar o seu cônjuge. O amor, ele não está baseado somente num sentimento, mas está numa decisão. Perceba que essa decisão está pautada também em Cristo. Olha quando você decidiu amar a Cristo sobre todas as coisas. Você tomou uma decisão, não foi só um sentimento, mas uma decisão. Eu decidi amar a Cristo e eu vou amar Ele com todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu espírito. Então entenda que o amor ele não está baseado somente numa emoção, somente num sentimento, mas ele está baseado também na decisão de você querer amar alguém por resto da sua vida. Então se você está com essa pessoa hoje e você tomou essa decisão lá atrás, entenda que o amor não acabou, mas foram os hábitos que vocês tomaram que fez isso se esfriar. Entenda que vocês gostam ainda um do outro, vocês amam um ao outro, mas vocês precisam entender que é necessário vocês tomarem uma decisão de dia a dia vocês se conquistarem. É necessário o casal se conquistar dia a dia. Então entenda isso, que você possa guardar isso no seu coração. Foi um conselho bem breve.